Nessa semana também é necessário discutir uma outra questão, que é a economia, né? Falar um pouco da economia, algo que nós sempre estamos discutindo aqui. A economia vai de mal a pior, vai de mal a pior. Há mais ou menos hoje já uma unanimidade entre os analistas que o crescimento econômico do PIB esse ano não passa de 1%, vai ser inferior a 1%, ou seja, alguns acham que fica em torno de 0,8%, outros 0,7%, alguns falam 0,5%. Aquela ideia, a expectativa, melhor dizendo, que tinha sido levantada em que era novembro, dezembro, e início das primeiras semanas de janeiro desse ano, de crescimento de 2,8%, 2,5%, alguns falavam em até 3%, tudo isso passou, tudo isso acabou, né? E acabou por quê? Acabou porque o presidente é incapaz. Os setores responsáveis da política e da economia estão assustados com o Jair Bolsonaro. Estão assustados com o seu desconhecimento da máquina pública, com a sua ignorância, com o seu desconhecimento do Brasil, um governo que não tem projeto, um governo que é um caos. Ele vendeu sempre a ideia que escolheria ministros não comprometidos com a política tradicional. Ele colocou ministros indicados pelo pornofilósofo, no MEC e no Itamaraty. O pornofilósofo, inclusive que o presidente nomeou ministro da Educação, Ricardo Vélez, ele nunca tinha visto na vida. Foi porque o pornofilósofo, o Jim Jones da Virgínia, indicou. E o Jim Jones também não conhecia pessoalmente o Ricardo Vélez. Olha a que ponto de irresponsabilidade chegou o presidente da República. Indicou uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Nem sabia quem era. Indicado pelo pornofilósofo. O Jim Jones da Virgínia, o marginal. O marginal. Aí, para piorar, quando tirou o colombiano, pôs o Weintraub, que foi indicado pelo pornofilósofo, que é um incapaz, aquele que brinca de guarda-chuva, é o Gene Kelly. Ele está mais para Oscarito, mas ele faz o papel do Gene Kelly. Isso é muito ridículo, né? Então, o presidente disse que indica que o ministério... Mentira, o presidente mente. Ele indicou 2 ministros porque o pornofilósofo mandou, né? O Jim Jones da Virgínia, o traidor da pátria, o marginal. Indicou a Damares Alves, ele conhecia a Damares, era uma assessora do Magno Malta. E o resto dos ministros, ele conhecia o Marcelo Álvaro Antônio, o Laranjal, o dono do Laranjal de Minas Gerais, que ele indicou ministro do Turismo. Não é verdade. O governo está paralisado. A economia está estagnada por causa da paralisação do executivo. Não é o legislativo, não. Não caia nessa conversa. Produzida aí pelo grupos de WhatsApp de extrema-direita, gente que namora com o fascismo e alguns com o nazismo. Não entrem nessa, não entrem nessa. A razão da crise econômica é política. Evidentemente que há uma questão que veio da herança maldita do PT, dos 13 anos e 5 meses. Mas deve ser destacado que o governo Temer, em 2018, conseguiu sair do crescimento negativo para crescimento positivo de 1,1 nos 2 anos. Na época, o ministro da Fazenda era Henrique Meirelles. A questão é que as expectativas criadas em relação à economia sob direção do gênio, do Posto Ipiranga, Paulo Guedes, se frustrou. E hoje todo mundo está falando o que eu já disse aqui, e os vídeos meus aí no YouTube demonstram isso. O governo não tem projeto. O Ministério da Economia não tem projeto. Ele criou a história da reforma da Previdência dizendo que sem ela quebrava o país, com 1,2 trilhão que ele precisava de economia. Mentira, o país não vai quebrar. Vai ter uma economia muito boa, provavelmente em torno de 800 bilhões, que é muito bom em 10 anos. E o resto que o governo tem a propor não tem nada. Nem a reforma tributária apresentou ao Congresso Nacional. O Paulo Guedes é o Pacheco do século XXI, o Pacheco do Eça de Queiroz. Ele é o Pacheco. Então, o país está estagnado. Está estagnado. E isso é terrível, que é uma coisa que eu escrevo e quero voltar a conversar com todos vocês, que nós temos um processo de estagnação econômica. Olha, nós temos um crescimento demográfico muito baixo, hein? 0,8. Quando eu estava no ginásio, faz tempo, ginásio nem existe mais, seria para os mais novos, a partir da 6ª série. Eu lembro que o caderno no verso tinha lá crescimento demográfico, 3,2, e o Brasil achava legal crescer. A nossa pirâmide etária era assim. Isso acabou, a nossa pirâmide etária está assim e logo vai ser assim. Isso é grave, grave, grave. Nós estamos passando por uma mudança olha, nós temos o que eu já falei na entrevista que eu dei ao Estadão,
e que está sendo muito comentada, né? Nós temos problemas terríveis aí que o governo deveria estar apreciando. A geração nem estuda nem trabalha. São milhões. Imagina daqui 20, 30 anos essa geração nem que vai acessar os serviços públicos, como se elas nunca tiveram nenhum vínculo formal de trabalho, não têm estudo, estão fora do mercado profissional, produtividade zero. Vocês perceberam a gravidade onde nós estamos? Estagnação econômica e tudo o resto parado. O governo não sabe o que fazer, está paralisado. E tem no Itamaraty um adversário do Brasil, Ernesto Araújo, colocado pelo um pornofilósofo, né? O MEC não faz nada, os ministérios estão paralisados, o presidente não sabe o que fazer, e vai agora ao Japão. Eu imploro ao presidente Jair Bolsonaro, não faça que nós brasileiros passamos vergonha lá no Japão. Não vai fazer a gente passar vergonha. Lembra que em Manaus ele encontrou um oriental que provavelmente era japonês, não se sabe, no aeroporto, de passagem, o rapaz queria tirar uma selfie com ele, essas coisas. E ele falou, é pequenininho o seu? É pequenininho? Olha isso, olha que baixeza. Não tem compostura. Ou tem? Claro que não tem. Nós nunca tivemos isso. Nem o Lula fazia isso. Nem o Lula. Isso, vocês sabem a minha relação de simpatia com o Lula. Nem o Lula chegou a fazer isso. Mas será que ele vai chegar no Japão e vai fazer isso também? Vai encontrar o imperador e vai fazer isso? Ele nem sabe que o imperador do Japão era Meiji. Ele não tem nada, não tem a mínima ideia do que é a história japonesa, da guerra russo-japonesa, não sabe da invasão da China, tudo antes da Segunda Guerra Mundial. Ele não tem a mínima ideia disso. Ele ficou 30 anos sem trabalhar, ele nunca leu um livro. Pergunte para ele o último livro que ele leu. Então, Bolsonaro, não vai fazer com que a gente passe vergonha no Japão. Por favor, fique calado. Leia tudo. Mas é que nós temos o Ernesto Araújo. Será que ele vai falar que a Terra é plana? Porque o Ernesto Araújo quer que a Terra é plana. O globalismo que eles falam, vai falar aquelas coisas? Por favor. Então, por isso que tem reflexo direto na nossa economia, tudo isso que eu estou dizendo. Porque os investidores estrangeiros vão colocar dinheiro aqui. Vocês acham? Vamos pensar o seguinte, você é de um fundo, você tem 10 bilhões de dólares para investir, olha os países, dá uma olhada, olha aqui a América do Sul, dá uma olhada na Colômbia, que melhorou muito nos últimos 10 anos, dá uma olhada no Chile, países são formações muito diferentes, né? Dá uma olhada no México, olha em outros países, dá uma olhada no Pacífico, né? No caso do México, banhado também pelo Pacífico, Chile, idem, né? Como é sabido. Aí, olha, vai colocar o dinheiro no Brasil, onde tem um presidente que tem um vocabulário de 500 palavras, se tanto, tá ok. Onde o posto de Ipiranga só tem uma proposta, reforma da Previdência, não sabe falar sobre mais nada. Onde o país está estagnado, onde a ciência e tecnologia, cadê o ministro da ciência e tecnologia? Cadê o astronauta? Onde o ministro da educação brinca. Claro que o astronauta é muito melhor do que o ministro da Educação, e não estou fazendo comparação, estou falando em relação à omissão, porque ele é muito melhor, é uma pessoa bem formada. O ministro da Educação é uma piada é de mau gosto. Então, essa ideia de que o mundo inteiro quer investir no Brasil é bobagem. Não acreditem nisso. E isso tem um reflexo direto sobre a recuperação econômica, do Brasil, que é uma questão gravíssima. E o país não anda, está estagnado. Pode ser que esse segundo trimestre, né, abril, maio, junho, nós vamos saber esses resultados, acho que final de julho, meados de agosto, no primeiro trimestre foi menos 0,2. Tem até um resultado próximo a zero, ou levemente positivo até. Mas a situação é muito difícil. Eu vou lembrar de uma última passagem sobre isso, que eu já falei várias vezes, mas não custa relembrar. A análise feita pelo Dr. Afonso Celso Pastore, né, que é uma coisa muito importante. Ele disse, se nós continuarmos nesse ritmo, a renda per capita vai dobrar em 233 anos, só em 2 séculos, quase 2 séculos e meio. É inacreditável a nossa situação. E é isso que o país está discutindo. Mas como eu já disse em um dos vídeos do final de semana, nós temos uma crise de lideranças. Não tem lideranças no Brasil.
Nós não temos liderança, é uma crise danada de liderança. Quais são as grandes lideranças políticas? Antigamente sobravam, você falava 10, 20, 30, 40. Quantas nós temos hoje? E lideranças sindicais? Não tem ninguém. Lideranças intelectuais, vamos chamar assim, o termo não se aplica literalmente, mas são aquelas pessoas que no mundo da universidade estão, como nos outros países, estão presentes, participando do grande debate político nacional. E as lideranças empresariais, onde elas estão? Onde estão? Eu queria procurar, achar aonde estão as lideranças empresariais. É o Luciano Hang? Liderança empresarial? Não pode ser, né? Onde elas estão? Então nós temos um vazio. E isso é terrível, porque os outros países estão se desenvolvendo rapidamente. A economia internacional deve crescer esse ano, estima-se 3,2 positivo, né? E nós aqui estagnados. Não pense que é uma crise mundial. O PT, que era incapaz, com a nova matriz econômica, vinha com essa ideia. Jogou o Brasil na pior crise da história econômica republicana, 14, 15, 16. Pior triênio. Dizia que o problema internacional, não havia problema internacional nenhum. O governo atual vai falar o quê? Que é um problema? Não sabe o que faz. Não sabe o que faz com o Mercosul. Não tem propósito para o país está se desindustrializando, não é de hoje. Isso é um processo de décadas. O que propõe sobre isso? Loteou os ministérios, sim. Loteou, sim. Presidente mente, loteou. Agora coloca quase como seu líder informal o Marco Feliciano. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Aí quando você olha aquele entorno dele nas fotos, dá medo. Não é possível um país com essa potencialidade estar nas mãos dessas pessoas. Não é possível. Pessoas que estão pré-1789. Eles estão antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa. É um pessoal antes da queda da Bastilha. É assim, inacreditável. Isso, você mais jovem, não pense que isso já ocorreu no Brasil. Isso nunca ocorreu, é a primeira vez. Porque o Lula, ignorante, como é o Bolsonaro é ignorante, mas Lula é inteligente, diferente do outro. Ele aprendia de ouvido, aprendia as coisas de ouvido, né? Aprendia de ouvido. E era cercado por gente que sabia de alguma coisa. Muitos fizeram coisas absolutamente indevidas, para ser muito educado. O Bolsonaro é cercado por quem? Pela tríade lá, dos filhos, né? O Flávio, amigo dos milicianos, né? E aí? E os milicianos? Cadê o Fabrício Queiroz, que sumiu? Sequer depôs, sequer sumiu. Pô, é um compromisso. Ele foi teu chefe de gabinete, Flávio. Você tem de trazê-lo. Senhor Jair Bolsonaro, o senhor ia pescar com ele. Seu amigão, do peito. Presidente, onde está seu amigo? Presidente, escreva para ele. Você tem um WhatsApp. Cuidado, hein? O pessoal anda pegando coisa. Mas chame seu amigo, era amigão do peito seu. O Paulo César Farias não era amigão do peito do Fernando Collor. Mas esse Fabrício Queiroz é seu amigão do peito, do peito. E por que nenhum jornalista pergunta para ele? Ele vai ficar nervoso. Eu perguntaria. Entrevistas coletivas, fala assim, presidente, com todo respeito, e o Fabrício Queiroz, seu amigão, que o senhor saía para pescar, festas, churrascos, onde ele está? Por que ele está foragido? Por que ele não depõe? Perguntem isso para o presidente. Nos Estados Unidos, tenho certeza que um jornalista perguntaria. Por que no Brasil os jornalistas não... Perguntem. Eu pergunto para ele agora. Ele gosta tanto das redes sociais, tem aquele Carlos Bolsonaro. Eu pergunto, eu desafio a vocês. A vocês, 13 mais o pai. Eu desafio a vocês. Apresente Fabrício Queiroz, amigão da família. Morava... disse que tinha lá relações preferenciais lá com todos vocês. Será que é a vinculação com a morte da Marielle? O Rony Lessa, preso, por sinal, quem são os mandantes? Rony Lessa, preso, morava no mesmo condomínio. Quem? Jair Bolsonaro. Um condomínio que vocês percebam que é muito pequeno e as pessoas se conheciam. Inclusive teria, segundo o que saiu na imprensa, a filha desse cidadão teria namorado um filho do Bolsonaro.